escrevendo a nossa história. Meus queridos, existe um francês, historiador, da Escola dos Análises, chamado Marc Bloch, que falava que história era a ação do homem no tempo. Se nós olharmos para o relato bíblico, nós vemos que o Senhor chamou alguns homens e algumas mulheres para algumas obras, nas quais eles não foram os protagonistas, mas sim Deus foi o protagonista. Porque Ele separou homens e mulheres para que o seu nome fosse adorado. E Ele foi além daquilo que nós podemos imaginar. Ele se dá, Ele se entrega, Ele morre e ressuscita por cada um de nós. Estamos no fim do livro de Atos. E história, e falar de história, é falar desse livro, um livro histórico no Novo Testamento. O livro que conta o início aqui da igreja, um livro que fala de missões, um livro que fala do cuidado de Deus, do chamado de Deus, um livro que mostra que a história continua. E no capítulo 28, do verso 1 a 6, conta a história daqueles que estavam em um barco que naufragou, 276 pessoas, que vão até uma ilha, a ilha de Malta. Ali está muito frio porque é o inverno. Eles são bem recepcionados, os moradores ali fazem uma fogueira e Paulo pega um graveto e vai jogar na fogueira. Uma víbora pega em sua mão e eles começam a falar que certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém, Paulo ele sacode aquela víbora no fogo e não sofreu mal nenhum. Aqueles homens ficam esperando que Paulo se inchasse, ficasse mal, porém, ele fica bem e nada de mal acontece a ele. E eles mudam de opinião. Eles dizem que ele era um Deus. Deus nos chama, como chamou a Paulo, a escrever uma história. Mas essa história escrita é uma história na qual Deus é o protagonista. Não sou eu, não é você. E aqui eu gostaria de perguntar para você, para que você pudesse refletir no dia de hoje. Como está a sua vida? Como está a história da sua vida? E como ela tem sido escrita? Você tem tentado ser o protagonista? Ou você tem deixado Deus ser o protagonista da história da sua vida? E eu convido você a entregar tudo, a deixar Deus, o Criador, o Senhor, o único que é digno de ser louvado, ser o protagonista da tua história. E eu gostaria de fazer uma oração com você nesse instante. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor tem cuidado de nós, como cuidou de Paulo nesse texto, como o Senhor cuidou dele no momento em que ele foi atacado por aquela víbora, como o Senhor cuidou dele dando a ele uma fogueira para esquentar o seu corpo. É o mesmo Deus que nós aqui adoramos e que tem cuidado de nós, que tem estado conosco a todo instante.
Senhor abençoe meu irmão, que o Senhor esteja com ele e que ele seja uma bênção aonde for que ele estiver. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Fique com Deus.